Olá, meus amigos, meus irmãos, espero que vocês estejam todos bem. Desde já queria agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado com os nossos vídeos nas mídias sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva para você estar sempre recebendo nossos vídeos. Pode se inscrever no meu canal, que é o Júnior Gadotti, lá no YouTube, e no canal da nossa igreja também, Igreja Evangélica Templo El Shaddai. Todas as semanas nós postamos vídeos novos falando sobre a palavra, ensinando a palavra de uma maneira bem clara, de uma maneira bem objetiva, para que você conheça mais a Deus, para que você aprenda mais sobre a palavra, seja abençoado, edificado. Se inscreva no canal, faça comentários, compartilhe os vídeos para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra, possam aprender mais a palavra. Ajude-nos nesse ministério, por favor, que Deus abençoe grandemente a sua vida e todos aqueles que estão colaborando conosco. Amém? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um grande homem na Bíblia, um grande exemplo para nós, e um homem muito conhecido, que é o profeta Daniel. O profeta Daniel é aquele que foi jogado na cova dos leões. Acho que você conhece essa história. Muitas pessoas já conhecem essa história de um homem que foi lançado na cova onde leões estavam ali famintos. E hoje eu não quero falar exatamente sobre a cova dos leões, mas eu quero falar um pouquinho sobre o que levou Daniel a ser jogado naquela cova. O que encontraram na vida de Daniel a ponto dele ser acusado para ser jogado na cova dos leões. Esse aqui é o ponto da pregação de hoje, do vídeo de hoje. Eu quero que você aprenda muito com a história de Daniel, quero que você aprenda muito com a vida de Daniel, que tem muito a nos ensinar, ok? A história dele se encontra no livro que leva o seu nome, livro de Daniel, capítulo 6. No versículo 3 ao 5 eu vou ler. Diz assim: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Daniel era um judeu que nasceu em Israel, mas foi deportado, ele foi exilado na Babilônia, e ali ele cresceu, ele viveu praticamente toda a sua vida, ele foi para a Babilônia bem novo, bem jovem, e ele viveu toda a sua vida na Babilônia. Aqui, esse trecho da Bíblia, Daniel já está entre os seus 80 a 90 anos, ele já está mais idoso, né? Já tinha vivido muita coisa nesse novo reinado, nesse novo império. E Daniel, ao longo da sua vida, ele foi muito usado por Deus nessa terra estrangeira, né, na Babilônia. Deus foi capacitando Daniel e dando muita sabedoria a ele, e ele foi se destacando em meio aos outros conselheiros, em meio aos outros administradores, em meio aos outros governantes. E Nabucodonosor, depois que morreu, que era o rei da Babilônia, veio um outro rei, que foi o rei Dario. Nessa época, era o rei Dario que estava no comando. Então, Dario gostava muito de Daniel. E Dario amava tanto e via tanta sabedoria em Daniel, e via tanta capacidade, tanta qualidade em Daniel, que ele resolveu deixar Daniel acima de todo o governo. Ele queria deixar todo o governo, toda a administração do império nas mãos de Daniel, sendo Daniel só menor que o próprio rei. Assim como foi na história de José, que José governava todo o Egito só estando abaixo do faraó. Aqui foi a mesma coisa. Dario queria dar tanto privilégio para Daniel, porque Daniel, ele era um homem capaz, ele era um homem diferenciado, ele se destacava, por causa que Deus era com ele. Não era na sua própria força, não era na sua própria sabedoria, mas era Deus que enchia de sabedoria, era Deus que honrava Daniel, era Deus que capacitava Daniel. Só que isso começou a gerar muita inveja nos outros governantes, nos outros administradores, porque eles achavam um absurdo um judeu estar numa posição mais elevada do que eles. E a inveja é algo que corrompe muitos seres humanos. E aqui eles começaram a tramar um plano maligno contra Daniel. Eles queriam acabar com a vida dele, eles queriam encontrar algum erro, alguma falha no caráter de Daniel para acusá-lo, para fazer com que ele fosse preso, fosse morto. E eles começaram durante tempos, durante dias, não sabemos quantos dias eles procuraram alguma falha em Daniel, mas o resultado é que eles não puderam achar nele nenhuma falta, pois ele era fiel e não era desonesto nem negligente. Não conseguiram encontrar um erro em Daniel.
não conseguiram encontrar uma falta de caráter, não conseguiram encontrar nenhum engano, nenhuma mentira, nenhuma desonestidade. Será que as pessoas podem olhar para nós e tentar procurar em nós alguma falha de caráter, alguma mentira, alguma desonestidade, maldade? Será que elas encontram muitas falhas em nós? Ou será que, assim como Daniel, as pessoas procuram falhas de caráter, mas eles não encontram? Eles veem que nós somos fiéis, tementes a Deus. Eu sei que nós somos falhos, e Daniel também era falho, Daniel também tinha os seus pecados, mas ele era tão temente, ele fazia de tudo para se esforçar, para ser tão obediente a Deus, que não conseguiram encontrar nele nenhuma falha. Que nós possamos aprender isso com Daniel. Que nós possamos ser pessoas íntegras, corretas, ser pessoas com um caráter irrepreensível. E como eles não acharam nenhum defeito, como eles não acharam nenhuma falha, eles foram pegar naquele ponto mais crucial da vida de Daniel. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos motivo para acusar, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Eles viram que não conseguiriam pegar nenhuma falha em Daniel, nenhum erro nele, então eles iam pegar naquilo que era mais importante na vida de Daniel. Eles iam mexer naquilo que era mais importante para Daniel, aquilo que Daniel mais valorizava, que era o seu relacionamento com Deus, a sua obediência e a sua disciplina de ter comunhão com o Senhor. Será que as pessoas podem olhar para você e o único ponto que elas poderiam mexer para tocar mesmo na tua vida seria no teu relacionamento com Deus? Será que você demonstra tanto a sua vivência com Deus, um relacionamento profundo? Será que as pessoas olham isso em você? Era isso que olharam na vida de Daniel. Não acharam nada de errado com ele, foram naquilo que era de mais precioso na vida dele. E eles começaram a armar um plano maligno, um plano tão perverso que disseram assim, foram até o rei Dario e disseram: rei, o que você acha da gente fazer um decreto onde todas as pessoas aqui do reinado, todas as pessoas do império, não poderão adorar a nenhum Deus, somente o Senhor, durante 30 dias, somente você, rei. Só vão poder orar para você, só vão poder adorar você, e durante 30 dias ninguém pode fazer oração a nenhum outro Deus. Dario, que era um homem incrédulo, um homem pagão, se encheu de prepotência, de orgulho, e falou: claro, é isso que nós vamos fazer, nós vamos decretar então isso, eu vou selar com o meu anel e esse decreto vai ser irrevogável. E eles fizeram aquilo numa maldade muito grande, enganaram o rei caiu na dele sem nem lembrar de Daniel, da integridade de Daniel e da vida de oração de Daniel, da vida da obediência que Daniel tinha a Deus, e o rei foi lá e fez esse decreto. Como você acha que seria se o presidente da nossa nação hoje baixasse um decreto que dissesse: ninguém mais vai poder orar a Deus, ninguém mais vai poder buscar a Deus? Será que isso seria algo mais tranquilo para você? Porque você já vive uma vida sem Deus, você já não tem comunhão com Deus? Ou será que seria algo onde você não iria aceitar? Daniel, ele não aceitou isso. Ainda que ele tenha escutado o decreto, ainda que ele tenha escutado o castigo, que era ser lançado numa cova de leões famintos, olha o que ele fez no versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e fez o que ele costumava fazer. 3 vezes por dia ele orava, ele se ajoelhava e orava a Deus, agradecendo a ele. Ele tinha um costume de todos os dias tirar 3 momentos do dia para se dedicar ao Senhor. Será que você tira um tempo para Deus no seu dia? Ou será que você é muito atarefado? Ou será que nós deixamos com que as tarefas do dia a dia, a correria do dia a dia, os compromissos do dia a dia tomem o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura da palavra? Tem pessoas que falam: não, Júnior, eu não tenho muito tempo. Eu sou uma pessoa muito compromissada, sou uma pessoa muito atarefada, eu trabalho de dia e noite, eu tenho muitos compromissos, tenho a família para cuidar, tenho que cuidar dos filhos, tenho o curso para fazer, faculdade para fazer. Eu não tenho tempo. E aqui eu quero que você entenda a posição desse homem, Daniel. Ele era um homem que tinha um império nas suas mãos. Ele tinha um governo de muitos países, porque a Babilônia dominou muitos países, não era um país só, era um governo enorme, com muitos países, era um império muito grande. E ele coordenava todas as questões militares, políticas,
econômicas. Todas as buchas grandes, as coisas de grandes responsabilidades, era ele quem tinha que tomar decisões, era ele quem tinha que ter essas responsabilidades. Ele poderia muito bem, com uma decisão errada que ele tomasse, devastar o império. Fazer com que o império se tornasse, empobrecesse o império, pessoas morressem numa guerra por causa de uma... Imagina a pressão desse homem, a responsabilidade, o compromisso, o trabalho dele, os afazeres dele. E ainda assim, ele não negligenciava os momentos dele de oração. Mas, Júnior, eu sou muito compromissado, eu tenho muitas tarefas. Tá, tudo bem, mas você não governa um império. Você não tem uma nação ou várias nações na sua mão para você dar conta. Ele tinha. E ainda assim, ele separava 3 momentos do dia para se derramar em oração. É um exemplo para nós. É um tapa na nossa cara, muitas vezes, porque às vezes a gente acha que a gente é muito compromissado. Olha para a vida desse homem, olha a responsabilidade, o compromisso que ele tinha com esse império. E ainda assim, ele tinha um momento onde ele deixava os compromissos dele de lado e ele ia para o compromisso mais precioso da vida dele, que era o tempo dele com Deus. Que nós possamos aprender com Daniel. E aqui, ele não levou em conta o decreto. Ele não se preocupou com o decreto, ele não estava nem aí com o castigo do decreto, ele simplesmente foi ao seu quarto e fez aquilo que ele fazia todo dia, orar ao Senhor. Ele poderia muito bem ter falado, puxa, são 30 dias só, eu vou ficar 30 dias então sem orar. Senhor, o Senhor vai me entender, é só para eu não morrer ali devorado pelos leões. Ele poderia muito bem ter feito isso. Algumas pessoas fariam isso, né? Alguns espertalhões, para se livrar a própria pele. Falar, não, eu vou abrir mão desse meu compromisso com Deus só para eu não ser prejudicado, só para eu não morrer. Daniel não estava nem aí com as consequências. Ele jamais abriria a mão dos tempos dele com Deus, porque ele sabia que esse era o tesouro dele. Esse era aquilo que ele tinha de mais precioso. Será que nós trocaríamos o nosso momento de oração por um leve conforto, ou para não ser confrontado, ou para não ser ameaçado, para não ser perseguido? Tem pessoas que já deixam de orar sem pressão, tem pessoas que já não oram e não têm uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, sem ter nenhum decreto, sem ter nenhum castigo, sem ter nenhuma punição, elas já fazem isso porque não querem. Entenda bem, irmãos, nós não oramos, não é porque nós temos muitas tarefas, não é porque nós temos muitos compromissos, muitas vezes nós não oramos porque não queremos. Falar que está muito atarefado, falar que tem muito trabalho, é desculpa. Daniel, ele tinha toda a responsabilidade possível e ele orava. Ele não abriu mão. Para pensar na sua vida. Quanto tempo você dedica de oração, de comunhão com Deus? Irmãos, o momento da oração é o momento mais prazeroso que nós temos. É o momento onde nós nos achegamos a Deus, é o momento onde nós conhecemos mais a Deus, Ele nos conhece mais. Nós entramos em um nível de intimidade maior, nós entramos em um nível de profundidade, de conhecimento para com Deus. Deus nos consola no momento da oração, Ele nos conforta, Ele nos ensina a orar, o Espírito Santo está nos ensinando a orar naquele momento, Ele nos leva diante do Pai, Ele nos aproxima, Ele nos dá esperança. É um momento mais glorioso, um momento de satisfação, é um momento onde nossa alma se enche de alegria, de regozijo. Para que trocar isso por qualquer outra coisa? Quero te falar uma coisa, não negligencie o tempo de oração, não negocie o seu tempo de oração, os momentos de comunhão com Deus, por nada nesse mundo. Nada é mais importante do que Deus, nada é mais importante do que a comunhão com Deus, e Daniel entendia isso. E ele foi até as últimas consequências. Se eu tiver que ir para a cova, eu vou, mas eu não abandono meu Deus, jamais. Eu jamais vou deixar de orar, porque eu preciso orar. É um alimento para mim, é uma força que me vem todo dia, é um consolo, é a minha esperança, é a minha alegria. Eu não vou deixar de orar. Será que nós pensamos assim também dos tempos de oração? E ali, então, o decreto teve que entrar em vigor na vida dele, porque o decreto era irrevogável. E Daniel foi lançado na cova, com leões famintos, com leões que estavam só esperando uma carne para devastar, para devorar, para acabar com aquela pessoa e comer. E Daniel foi lançado ali. E o rei Dario, que gostava de Daniel, ele se preocupou com tudo isso. E no dia seguinte, ele foi correndo até a cova dos leões, preocupado, e gritou, Daniel, o seu Deus te salvou, Daniel.
e todas aquelas pessoas pensando que já não iam ouvir mais nada, só iam ouvir rugidos de leão. Eis que surge uma voz de Daniel que disse: ó rei, que vive para sempre, o Senhor, o meu Deus, me enviou um anjo que fechou a boca dos leões e ele me protegeu. Aleluia. O Senhor guardou Daniel, o Senhor honrou Daniel, o Senhor protegeu Daniel e não deixou que nenhum mal acontecesse na vida dele. E Daniel não estava preocupado em ir para a cova dos leões. Ainda que Deus não tivesse livrado, ainda que Deus não tivesse fechado a boca dos leões, ele estava pronto para morrer. Ele estava pronto para ir até as últimas consequências, encarar o que tiver que encarar. E ele fez isso. Mas Deus decidiu poupá-lo, Deus decidiu preservá-lo. E é uma história linda, onde Daniel foi honrado e ali o rei se revoltou tanto com aqueles homens invejosos que queriam destruir a vida de Daniel, que ele mesmo jogou todos esses homens, esses administradores e governantes na cova dos leões, naquele mesmo instante. Aqueles leões que não comeram Daniel, eles rasgaram a pele desses governantes, devoraram e devastaram seus corpos no mesmo instante, para mostrar que só o Senhor é Deus e Deus honra aqueles que o honram. Que nós possamos aprender duas coisas aqui com a vida de Daniel. Talvez nós não tenhamos o mesmo fim de grande vitória em meio a alguma grande tribulação, em meio a um grande momento de pessoas que nos invejam. Talvez não tenhamos um grande fim como Daniel assim, mas isso não é importante, porque até mesmo os apóstolos, eles tiveram fins trágicos de morte, de tortura, mas esse não era problema. Agora, o que nós temos que aprender é como ele viveu a vida. Duas coisas que nós temos aqui para relembrar. Em primeiro lugar, ter um caráter íntegro e irrepreensível. Não acharam nada contra Daniel, não acharam uma falha contra Daniel, porque ele era um homem temente a Deus. Que nós possamos aprender a ser assim. Ter um caráter íntegro e irrepreensível, e que tudo que as pessoas vejam em nós seja a obra de Cristo em nossas vidas. E boas obras que nós executamos através de Cristo. E em segundo lugar, uma vida disciplinada de comunhão e oração com Deus. Daniel não trocou isso por nada. Que nós possamos aprender a ter um tempo, gastar tempo com Deus, abrir mão de coisas supérfluas, coisas inúteis da nossa vida e focar naquilo que é importante. Comunhão com o Senhor, na leitura da palavra e na oração. Daniel entendeu isso e que nós possamos entender. Não negocie. Não negocie sua vida de oração por nada desse mundo. Não troque Deus e a comunhão com Deus por nada, porque é dele que vem dele que vem o nosso sustento, é dele que vem a nossa alegria, é dele que vem a nossa satisfação, para a honra e glória dele. Que nós possamos ter esse grande homem como exemplo e que possamos aplicar esses ensinamentos e esses princípios na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.